Capítulo 7. O presidente Paul Ellison largou o último relatório de segurança sobre Mary Ashley e disse: "Não há nenhuma falha, Stan. Sei disso, acho que ela é a candidata perfeita. Mas é claro que o pessoal do Departamento de Estado não vai ficar muito satisfeito. Mandaremos uma caixa de lenços para eles chorarem. E agora vamos torcer para que o Senado concorde com a nossa ideia." A sala de Mary Ashley no Kedzie Hall era pequena e agradável, forrada de estantes com livros de referências sobre os países da Europa Central. O mobiliário era mínimo, consistindo de uma escrivaninha escalavrada, uma cadeira giratória e uma mesinha junto à janela em que se acumulavam muitas provas, uma poltrona e uma luminária de leitura. Na parede, por trás da escrivaninha, havia um mapa dos Balcãs. Uma fotografia antiga do avô de Mary estava pendurada na parede. Fora tirada na passagem do século e o vulto na fotografia mantinha uma pose rígida, sem naturalidade, vestindo as roupas da época. Era um dos tesouros de Mary. Fora o avô quem lhe incutira profunda curiosidade pela Romênia. Ele lhe contava histórias românticas da rainha Mary, de baronesas e princesas, histórias de Albert, o príncipe consorte da Inglaterra, de Alexandre II, czar da Rússia, e dezenas de outros personagens emocionantes. Em algum lugar do nosso passado existe sangue real. Se a revolução não tivesse acontecido, você seria uma princesa. Mary costumava sonhar com isso. Ela estava conferindo as provas e dando notas, quando a porta se abriu e o reitor Hunter entrou. "Bom dia, senhora Ashley. Pode me dar um momento?" Era a primeira vez que o reitor a procurava em sua sala. Mary experimentou um súbito momento de exultação. Só podia haver um motivo para que o reitor ali viesse pessoalmente. Ele ia comunicar que a universidade a contratara como catedrática. "Claro", disse ela, "não quer sentar?" Ele sentou. "Como estão suas turmas?" "Acho que muito bem." Mary estava ansiosa em transmitir a notícia a Edward. Ele ficaria muito orgulhoso. Não era sempre que uma pessoa de sua idade se tornava catedrática numa universidade. O reitor Hunter parecia constrangido. "Está metida em alguma encrenca, senhora Ashley?" A pergunta pegou Mary completamente desprevenida. "Encrenca? Eu? Não. Por que pergunta?" "Alguns homens de Washington vieram me procurar, fazendo perguntas a seu respeito." Mary Ashley ouviu o eco das palavras de Florence Schiffer. Algum agente federal de Washington estava fazendo uma porção de perguntas sobre Mary. Do jeito como falava, parecia que ela era uma espiã internacional. Ela é uma americana leal? Tem sido uma boa esposa e mãe. Portanto, no final das contas, o intruso não tinha nada a ver com seu posto de catedrática. Ela se descobriu de repente com dificuldade para falar. O que eles queriam saber, reitor Hunter?" Perguntaram sobre sua reputação como professora e também queriam saber de sua vida pessoal. "Não posso explicar, não tenho a menor ideia do que está acontecendo. E não estou metida em nenhuma encrenca, pelo menos que eu saiba." O reitor observava com um ceticismo óbvio. "Não lhe contaram por que estavam fazendo perguntas a meu respeito?" "Não, para dizer a verdade, pediram-me que mantivesse a conversa no mais absoluto sigilo. Não tenho um dever de lealdade para com a minha equipe e achei que seria justo informá-la. Se houver alguma coisa que eu deva saber, prefiro tomar conhecimento por seu intermédio. Qualquer escândalo envolvendo um dos nossos professores poderia ter reflexos prejudiciais sobre a universidade."
Mary sacudiu a cabeça desamparada. Eu não posso imaginar nada. O reitor fitou-a em silêncio por um momento. Parecia prestes a dizer alguma coisa, mas depois balançou a cabeça e limitou-se a murmurar: Está bem, senhora Ashley. Ela ficou observando o reitor se retirar e especulou: Mas, afinal, o que eu poderia ter feito? Mary se manteve muito quieta durante o jantar. Queria esperar que Edward acabasse de comer antes de contar o que estava acontecendo. Tentariam esclarecer o problema juntos. As crianças estavam insuportáveis outra vez. Betty recusou-se a comer qualquer coisa. Ninguém mais come carne, é um costume bárbaro, trazido dos tempos do homem da caverna. Pessoas civilizadas não comem animais vivos. Não está vivo, argumentou Tim. Está morto e por isso você pode comer. Crianças! Os nervos de Mary estavam à flor da pele. Não digam mais nada. Beth, vá preparar uma salada para você. Ela podia pastar no campo, sugeriu Tim. Tim, termine logo de jantar. A cabeça de Mary começava a latejar. Edward, o telefone tocou. É para mim, disse Beth. Ela se levantou de um pulo e correu para o telefone. Tirou o fone do gancho e murmurou com sua voz mais sedutora: Virgil? Ela escutou por um momento e sua expressão mudou. Foi com irritação que acrescentou: Sei disso. Beth bateu com o telefone e voltou para a mesa. Quem era? Perguntou Edward. Algum gaiato. Disse que era da Casa Branca querendo falar com mamãe. Casa Branca? Repetiu Edward. O telefone tornou a tocar. Eu atendo, disse Mary. Ela se levantou e foi até o telefone. Alô? Enquanto escutava, sua expressão tornou-se sombria. Estou no meio do jantar e não acho a menor graça. Você pode... O quê? Quem? O presidente? Houve um súbito silêncio na sala. Espere, Oh, boa noite, senhor presidente. Havia uma expressão atordoada em seu rosto. Toda a família observava, os olhos arregalados. Sim, senhor, reconheço sua voz. Eu peço desculpas por terem batido com o telefone há pouco. Beth pensou que era Virgil e, sim, senhor, obrigada. Ela ficou imóvel escutando. Se eu estaria disposta a servir como o quê? O rosto de Mary ficou subitamente vermelho. Edward estava de pé, aproximando-se do telefone, as crianças logo atrás. Deve haver algum engano, senhor presidente. Meu nome é Mary Ashley. Sou professora da Universidade Estadual do Kansas e... O senhor leu? Obrigada, senhor. É muita gentileza sua. Eu acho que sim. Ela escutou em silêncio por um longo momento. Sim, senhor, eu concordo. Mas isso não significa que eu... Sim, senhor, sim, senhor. Claro que me sinto lisonjeada. É uma oportunidade maravilhosa, mas eu... Claro que sim, senhor. Conversarei a respeito com meu marido e ligarei depois. Ela pegou uma caneta e anotou um número. Sim, senhor, já anotei. Obrigada, senhor presidente. Adeus. Lentamente, Mary repôs o fone no gancho e ficou imóvel em estado de choque. O que houve? Perguntou Edward. Era mesmo o presidente? Indagou Tim. Mary arriou numa cadeira. Era sim. Edward pegou a mão de Mary. O que ele disse, Mary? O que queria? Ela estava atordoada, pensando, então era esse o motivo para todas as perguntas. Ela levantou os olhos para o marido e os filhos e disse, falando bem devagar: O presidente leu meu livro e o artigo que saiu na revista Foreign Affairs e os achou brilhantes. Disse que é o tipo de pensamento que deseja em seu programa Povo para Povo e quer me designar para embaixadora na Romênia.
Havia uma expressão de total incredulidade no rosto de Edward. Você? Por que você? Era exatamente o que Mary perguntara a si mesma. Mas sentiu agora que Edward poderia ter sido mais diplomático. Poderia falar. Mas que ideia maravilhosa! Você dará uma grande embaixadora. Mas ele estava sendo realista. É verdade. Por que logo eu? Você não tem qualquer experiência política. Sei disso muito bem, respondeu Mary com alguma irritação. Concordo que toda a ideia é absurda. Você vai ser embaixadora? Perguntou Tim. Vamos nos mudar para Roma? Romênia. Onde fica a Romênia? Edward virou-se para os filhos. Vocês dois acabem de jantar. Sua mãe e eu gostaríamos de ter uma conversinha em particular. Não temos direito a voto? Indagou Tim. Votam pela ausência. Edward pegou Mary pelo braço e levou-a para a biblioteca. Ali virou-se para ela e disse: Desculpe se parecia um idiota pomposo, é que fiquei tão... Você tinha toda a razão, Edward. Por que haveriam de escolher logo a mim? Quando Mary o chamava de Edward, ele sabia que se encontrava numa situação difícil. Meu bem, provavelmente você daria uma grande embaixadora ou embaixatriz, não sei como é que chamam, mas deve admitir que a notícia foi um choque. Mary abrandou. Mais do que isso, um relâmpago. Ela parecia uma garotinha. Ainda não posso acreditar, riu. Espere só até eu contar a Florence. Ela vai morrer. Edward observava atentamente. Está muito excitada com isso, não é? Ela fitou-o, surpresa. Claro que estou. Você também não ficaria? Edward escolheu suas palavras com extremo cuidado. É uma grande honra, meu bem. E tenho certeza de que não foi uma coisa que ofereceram levianamente. Devem ter um ótimo motivo para escolhê-la. Ele hesitou. Temos de pensar a respeito com muito cuidado sobre as consequências para as nossas vidas. Ela sabia o que o marido ia dizer e pensou: Edward está certo. Claro que ele está certo. Não posso deixar a clínica e abandonar meus pacientes. Tenho de ficar aqui, não sei por quanto tempo ficaríamos separados, mas se isso é muito importante para você, então acho que devemos arrumar um jeito para que vá com as crianças. E eu iria me encontrar com vocês sempre que... Mary interrompeu a voz suave. Você é mesmo doido. Acha que eu poderia viver longe de você? Afinal, é uma grande honra e ser sua esposa também é uma grande honra. Nada é mais importante para mim do que você e as crianças. Eu nunca o deixaria. Esta cidade não pode encontrar outro médico como você. Mas tudo o que o governo precisa fazer para encontrar alguém melhor do que eu para a embaixada é procurar nas páginas amarelas. Edward abraçou-a. Tem certeza? Absoluta. Foi emocionante ser convidada a isso. É suficiente para... A porta se abriu e Beth e Tim entraram correndo. Beth disse: Acabei de ligar para Virgil e contei a ele que você vai ser embaixadora. Então é melhor ligar de novo e dizer que eu não vou ser. Por que não? Perguntou Beth. Sua mãe acaba de decidir que vai continuar aqui. Por quê? Lamentou Beth. Eu nunca estive na Romênia, nunca estive em lugar nenhum. Eu também não. Tim virou-se para Beth. Eu falei que a gente nunca conseguiria escapar daqui. O assunto está encerrado, declarou Mary. Na manhã seguinte, Mary ligou para o número que o presidente lhe dera. Quando a telefonista atendeu, ela disse: Aqui é a senhora Edward Ashley. Creio que o assessor do presidente, o Sr. Green, está esperando por minha ligação. Um momento, por favor,
Uma voz de homem atendeu. Senhora Ashley? Eu mesma. Pode fazer o favor de transmitir um recado meu ao presidente? Claro. Pode dizer a ele, por gentileza, que me sinto muito lisonjeada com o convite, mas as atividades profissionais de meu marido não lhe permitem sair daqui. Assim, seria impossível eu aceitar. Espero que ele compreenda. Transmitirei o recado. A voz era neutra. Obrigado, senhora Ashley. O telefone ficou mudo. Mary largou o fone no gancho devagar. Estava feito. Por um breve momento, um sonho fascinante lhe fora oferecido, mas não passava disso. Um sonho. Este é o meu mundo real. E agora é melhor eu me aprontar para a minha próxima aula de ciência política. Manama, Bahrein. A casa de pedra caiada de branco era anônima, escondida entre dezenas de casas idênticas. A pouca distância a pé dos Salks, os enormes e pitorescos mercados ao ar livre. Pertencia a um mercador que simpatizava com a causa da organização, conhecida como Patriotas pela Liberdade. Precisaremos da casa apenas por um dia, dissera-lhe uma voz pelo telefone. Tudo fora combinado. Agora o presidente estava falando aos homens reunidos na sala. Surgiu um problema, disse ele. A moção que aprovamos recentemente apresenta um problema. Que espécie de problema? Perguntou Balder. O intermediário que escolhemos, Larry Lantz, está morto. Morto? Como? Aconteceu? Foi assassinado. Encontraram o corpo flutuando no porto em Buenos Aires. A polícia tem alguma ideia do culpado? O caso pode ser relacionado conosco de alguma forma? Não, estamos absolutamente seguros. E o nosso plano? Perguntou Thor. Podemos executá-lo? Não no momento, não sabemos como entrar em contato com Angel. Mas o controlador deu permissão a Harry Lantz para revelar seu nome a ele. Se Angel estiver interessado em nossa proposta, encontrará um meio de fazer contato. Tudo o que podemos fazer agora é esperar. A manchete do Daily Union de Junction City dizia: Mary Ashley, de Junction City, recusa posto de embaixadora. Havia uma matéria de 2 colunas sobre Mary e uma fotografia sua. Na rádio KJCK, os noticiários da tarde e da noite falaram sobre a nova celebridade da cidade. O fato de Mary Ashley ter recusado o convite do presidente tornava a história ainda maior do que se ela tivesse aceito. Aos olhos de seus orgulhosos cidadãos, Junction City, Kansas, era muito mais importante do que Bucareste, Romênia. Ao seguir para a cidade a fim de fazer compras para o jantar, Mary Ashley ligou o rádio do carro. O presidente Ellison anunciara antes que a embaixada da Romênia seria o início de seu programa de povo para povo, a pedra fundamental de sua política externa. Como a recusa de Mary Ashley ao posto vai se refletir. Ela trocou de estação. É casada com o Dr. Edward Ashley e se acredita que... Mary desligou o rádio. Recebera pelo menos 3 dúzias de telefonemas naquela manhã, de amigos, vizinhos, estudantes e estranhos curiosos. Repórteres haviam-na procurado, de lugares tão distantes como Londres e Tóquio. Estão levando a história além das proporções normais, pensou Mary. Não é culpa minha que o presidente tenha resolvido o sucesso de sua política externa na Romênia. Gostaria de saber até quando este pandemônio vai durar. Provavelmente acabará em mais 1 ou 2 dias. Entrou com a caminhonete num posto de gasolina Derby e parou na frente da bomba de autosserviço. Quando saltou do carro, o Sr. Blount, gerente do posto, aproximou-se apressado.
Bom dia, senhora Ashley. Uma embaixadora não deve bombear pessoalmente sua gasolina. Deixe-me ajudá-la. Mary sorriu. Obrigada, mas estou acostumada a me servir. De jeito nenhum, eu insisto. Com o tanque já cheio, Mary seguiu para Washington Street e parou na frente da Shoebox. Bom dia, senhora Ashley, cumprimentou-a o funcionário. Como vai a embaixadora nesta manhã? Isto vai se tornar cansativo, pensou Mary em voz alta. Ela disse: Não sou embaixadora, mas vou bem, obrigada. Entregou um par de sapatos. Gostaria que pusessem solas novas nos sapatos de Tim. O homem examinou os sapatos. Não são os que consertamos na semana passada? Mary suspirou. E na semana anterior também. A próxima parada de Mary foi na loja de departamentos Longs. A senhora Hacker, gerente do departamento de roupas, disse-lhe: Acabei de ouvir seu nome no rádio, está pondo Junction City no mapa. Acho que a senhora, Eisenhower e Al Landon são as únicas grandes personalidades políticas do Kansas, senhora embaixadora. Não sou embaixadora, respondeu Mary paciente. Recusei a indicação. Era o que eu estava querendo dizer. Não adiantava, Mary disse. Preciso de um jeans para Beth, de preferência alguma coisa de ferro. Qual é a idade de Beth agora? 10 anos? 12? Puxa, como as crianças crescem depressa hoje em dia, não é? Ela será uma adolescente antes que se possa perceber. Beth já nasceu adolescente, senhora Hacker. E como está Tim? Ele é muito parecido com Beth. Mary demorou 2 vezes mais do que o habitual nas compras. Todos tinham algum comentário a fazer sobre a grande notícia. Foi ao Dillon's para comprar algumas coisas. Estava examinando as prateleiras quando a senhora Dillon a abordou. Bom dia, senhora Ashley. Bom dia, senhora Dillon. Tem coisas para o café da manhã que não tenham nada? Como assim? Mary consultou a lista que tinha na mão. 100 adoçantes artificiais, sódio, gorduras, carboidratos, cafeína, ácido fólico ou flavorizantes. A senhora Dillon estudou a lista. É alguma experiência médica? De certa forma, é para Beth. Ela só quer comer alimentos naturais. Por que não a leva para o pasto e a deixa pastar? Mary soltou uma risada. Foi exatamente o que meu filho sugeriu. Pegou um pacote e verificou o rótulo. A culpa é minha. Eu nunca deveria ter ensinado Beth a ler. Mary voltou para casa com todo cuidado, subindo o caminho sinuoso para Milford Lake. Estava alguns graus acima de zero, mas o vento gelado levava a temperatura para o negativo, pois não havia nada que detivesse o seu avanço pelas planícies intermináveis. Os gramados estavam cobertos de neve, e Mary lembrou-se do inverno anterior, quando uma tempestade de gelo se abatera sobre o condado, partindo os cabos de transmissão de energia elétrica. Ficaram sem eletricidade por quase uma semana. Ela e Edward fizeram amor todas as noites. Talvez tenhamos sorte outra vez este ano, pensou, sorrindo para si mesma. Quando Mary chegou em casa, Edward ainda não voltara do hospital. Tim estava no escritório assistindo a um programa de ficção científica. Mary guardou as compras e foi confrontar o filho. Você não deveria estar fazendo o dever de casa? Não posso. E por que não? Porque não entendo. E não vai mesmo entender. Se continuar assistindo Jornada nas Estrelas, mostre-me o seu dever.
Tim mostrou o livro de matemática da quinta série, comentando: estes problemas são muito burros. Não existem problemas burros, mas sim alunos burros. E agora vamos estudar este aqui. Mary leu o problema em voz alta. Um trem deixando Minneapolis levava 149 pessoas a bordo. Mais pessoas embarcaram em Atlanta. Agora havia 223 pessoas a bordo. Quantas pessoas embarcaram em Atlanta? Ela levantou os olhos. É muito simples, Tim. Basta subtrair 149 de 223. Não, não é isso, protestou Tim sombriamente. Tem de se armar uma equação. 149 mais n é igual a 223. N é igual a 223 menos 149. N é igual a 74. Isso é uma burrice, concluiu Mary. Ao passar pelo quarto de Beth, Mary ouviu um barulho. Entrou. Beth estava sentada no chão de pernas cruzadas assistindo à televisão, escutando um disco de rock e fazendo o dever de casa. Como pode se concentrar com este barulho todo? Perguntou Mary. Ela foi até a televisão e desligou-a. Desligou depois também o toca-discos. Beth levantou os olhos surpresa. Por que fez isso? Era George Michael. O quarto de Beth era revestido de pôsteres de músicos. Havia Kiss, Van Halen, Motley Crue, Aldo Nova e David Lee Roth. A cama estava coberta de revistas Seventeen, Teen Idol e meia dúzia de outras. As roupas de Beth estavam espalhadas pelo chão. Em desespero, Mary correu os olhos pelo quarto desarrumado. Como pode viver assim, Beth? A menina ficou aturdida. Viver como, mamãe? Mary rangeu os dentes. Nada. Ela olhou para um envelope na escrivaninha da filha. Está escrevendo para Rick Springfield? Estou apaixonada por ele. Pensei que estivesse apaixonada por George Michael. Eu queimo por George Michael, mas estou apaixonada por Rick Springfield, mamãe. Você nunca queimou por ninguém no seu tempo? No meu tempo, estávamos ocupadas demais atravessando o continente em carroças. Beth suspirou. Sabia que Rick Springfield teve uma infância horrível? Para ser absolutamente sincera, Beth, eu não tinha a menor ideia. Foi uma coisa pavorosa. O pai era militar e estavam sempre mudando de lugar. Ele também é vegetariano, como eu. Ele é sensacional. Então é isso que está por trás desta dieta maluca de Beth. Mamãe, posso ir ao cinema no sábado à noite com Virgil? Virgil? O que aconteceu com Arnold? Houve uma pausa. Arnold quis bancar o engraçadinho. Ele é nojento. Mary fez um esforço para parecer calma. Com bancar o engraçadinho, você está querendo dizer... Só porque meus seios começaram a crescer, os garotos acham que sou fácil. Você se sentia embaraçada com seu corpo, mamãe? Mary foi postar-se atrás da filha e enlaçou-a. Claro que sim, querida. Eu me sentia muito embaraçada quando tinha sua idade. Detesto ter a menstruação, ficar com os seios e toda cabeluda. Por quê? Acontece com todas as garotas, mas vai acabar se acostumando. Não vou, não. Beth desvencilhou-se da mãe e declarou veemente. Não me importo de ficar apaixonada, mas nunca vou fazer sexo. Ninguém vai me tocar, nem Arnold, nem Virgil, nem Kevin Bacon. Mary disse em tom solene, se é esta a sua decisão... Uma decisão irrevogável. Mamãe, o que o presidente Ellison falou quando você disse que não queria ser embaixadora? Ele aceitou minha decisão muito bem e agora acho que é melhor eu começar a preparar o jantar.
Cozinhar era a tragédia secreta de Mary Ashley. Detestava cozinhar e por isso não era muito boa. E como gostava de ser boa em tudo o que fazia, detestava ainda mais. Era um círculo vicioso que fora resolvido em parte pela presença de Lucinda, 3 vezes por semana, para cozinhar e arrumar a casa. Aquele era um dos dias de folga de Lucinda. Quando Edward chegou do hospital, Mary estava na cozinha queimando algumas ervilhas. Ela virou-se no fogão e deu-lhe um beijo. Olá, querido, como foi o seu dia? Você deve ter se comunicado com nossa filha, comentou Edward. Para dizer a verdade, foi horrível. Tratei esta tarde de uma garota de 13 anos que tinha herpes genital. Oh, querido. Mary jogou fora as ervilhas e abriu uma lata de tomates. Isso me deixa preocupado com Beth. Pois não precisa se preocupar, garantiu Mary. Ela está planejando morrer virgem. Ao jantar, Tim perguntou: Papai, posso ganhar uma prancha de surf no meu aniversário? Não quero interferir no seu sonho, Tim, mas acontece que você mora no Kansas. Sei disso, mas Johnny me convidou para ir com ele para o Havaí no próximo verão. Sua família tem uma casa na praia em Maui. Se Johnny tem uma casa na praia em Maui, comentou Edward, ponderado, então provavelmente tem uma prancha de surf. Tim virou-se para a mãe. Posso ir? Veremos. Por favor, não coma tão depressa, Tim. Beth, você não está comendo nada. Não há nada aqui que seja apropriado ao consumo humano. Ela fitou os pais em silêncio por um momento, depois acrescentou: Tenho um comunicado a fazer, vou mudar de nome. Edward perguntou com toda a cautela: Algum motivo em particular? Resolvi me tornar uma artista. Mary e Edward trocaram um olhar longo e angustiado. E foi Edward quem disse: Está bem, descubra quanto consegue obter por eles.